coisa boa servirmos a Deus, irmãos. Nessa noite, a nossa temática são as palavras de Jesus que encontramos em vários textos do Evangelho. O tema que coloquei foi: ouça a voz de Deus. Eu vou fundamentar o comentário que aqui vou trazer nas palavras de Jesus. Eu não passei aí para ti, disse, se tu conseguir encontrar aí o texto, né? Mateus capítulo 11, 15 é o que eu vou só usar a expressão, uma frase só, tá, de Jesus, mas que ela vai se repetir em Mateus 13, 43, Marcos 4, 23, Lucas 14, 35, e assim eu poderia discorrer sobre todo o Novo Testamento por várias vezes, principalmente quando chegarmos dentro do Apocalipse, nós vamos encontrar a mesma frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos falar juntos? Espera aí, eu vou, a primeira parte você faz a resposta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma temática muito interessante. Eu poderia mergulhar só entre o ter ouvido para ouvir e o ouça. Poderia falar só disso aqui, mas eu quis abranger mais coisa. Então, eu hoje vou diluir, vamos dizer assim, a palavra na totalidade da temática. Ouça a voz de Deus. Dê ouvidos à voz de Deus. Preste atenção no que Deus fala. Lamentavelmente, muita gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, decora a Bíblia, mas não garimpa da Bíblia o que Deus está falando. Outra coisa interessante, muita gente faz tudo isso que eu disse, mas não presta atenção em sua volta. Não percebe os sinais, não presta atenção naqueles que se aproximam, não presta atenção no que está acontecendo. É o que eu quero tratar aqui nessa noite, tá? E mais ainda, por causa da correria e do estresse da vida, muita gente não se ouve mais. Não ouve a sua consciência. Não tem nenhuma intimidade com Deus no seu interior. Daí a dependência de correr atrás de pessoas que digam alguma coisa para elas, em relação a coisas tão simples da vida. Pessoas que aconselhem, não está errado buscar conselho, mas antes da busca deveria ser dado ouvido ao que a nossa consciência fala, ao que o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito. Porque há um Deus que se manifesta, há um Deus que fala, há um Deus que, segundo as palavras de Jesus, é Espírito. E que se comunica com o nosso espírito. O nosso espírito, na verdade, é uma pitadinha do seu espírito. Vamos dizer assim, ele é a grande chama, de onde foi tirada uma pequena chama que somos nós. Viemos dele, nascemos dele, surgimos dele, e precisamos estar conectados com ele. Mas às vezes nos desconectamos e andamos tão distante, tão preocupados com as coisas da vida, ansiosos pelo ter, pelo fazer e pelo ser, que acabamos nos desconectando do divino. E há até quem chegue a apagar a sua chama. E quando eu digo apagar a sua chama, eu estou dizendo extinguir o seu espírito. Extingue, anula. Passa a viver uma vida, eu vou aqui trazer uma palavra que talvez seja estranha para você, uma vida almática. Ou seja, pega a alma, entrega a carne. Então nas escrituras você vai usar o termo carnal. E vive a vida da alma.
dos sentimentos, dos desejos, das vontades, da sua inclinação carnal, extinguindo completamente o seu relacionamento com Deus, que é, e só é possível, a partir do seu espírito, da sua conscientização das coisas e a sua conexão, a restauração da consciência em relação ao que se ouve de Deus, ao que se aprende de Deus e ao que, pela consciência, sujeita a alma, as vontades, os desejos, a inteligência, a essa vontade divina. Aonde surge o homem espiritual, ou espiritualizado, como você queira. O que é o homem espiritualizado? É o homem que desenvolve a sua consciência em Deus. O que é o homem carnal? É o homem que bloqueia a sua conscientização a respeito de Deus. Que valoriza as coisas de baixo, que não pensa nas coisas de cima. Que só pensa aqui embaixo. Jesus tratou muito disso. Jesus chegou a dizer, enquanto ainda aqui na terra, que ele não era terreno. Qualquer um de nós, vamos dizer, se ele estivesse aqui hoje em carne, e ele olhasse para nós e disse, olha, vocês são aqui de baixo, eu não. Você pensar o quê, hein? Do que ele está falando? Imagine eu chegando aqui, eu, Adilson, chegando aqui e dizendo, olha, vocês são de baixo, eu sou de cima. O que ele queria dizer com isso? Ele estava dizendo, olha, eu sigo o que o Pai diz. Eu faço a vontade do Pai que está nos céus. Eu vivo para fazer a vontade do meu Pai celestial. É isso que Jesus está tratando. Por isso ele diz, eu sou elevado, eu sou de cima. Eu sou de cima, eu sou elevado. Entendeu? Ser da terra é ser de baixo. É olhar para baixo. É ser materialista, é correr atrás das coisas dessa vida, é não refletir Deus durante todo o dia, é viver desconectado, no embalo, na correria. Ora, quem vive na correria não é capaz de ouvir o Criador. Quem vive no embalo da vida, haja vista, olha só, um dia Jesus entra na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E Jesus chega lá na casa delas e ele vê os que estão ali e começa a instruir. Maria estava faminta de Deus, pensando nas coisas de cima, e compreendendo que as palavras de Jesus eram de um valor incrível. Ela esquece da vida para ouvir Jesus. Esquece de comer, esquece de servir café. Às vezes a gente quer servir café para Jesus, entendeu? É ruim, é pecado? Não. Mas a Maria esqueceu de servir café. A Maria esqueceu de fazer um biscoitinho para Jesus, entendeu? Qualquer irmã ia murmurar da Maria. A Marta murmurou, a irmã dela. E a Marta? A Marta esqueceu de Jesus, ficou preocupada com os afazeres. Só, olha, vou fazer o café para Jesus, eu vou preparar uns biscoitinhos, um bolinho de banana, sei lá o que ela fazia lá, entendeu? Enfim, ela foi preparar coisas para servir Jesus. Na ânsia de servir Jesus, ela esquece de Jesus. Nós temos que cuidar. Porque é muito fácil nos perdermos na vida e nos desconectarmos das coisas de cima. Quando Jesus diz, ouça a voz de Deus, ele está dizendo, mais importante do que ter é ouvir a Deus. Mais importante do que fazer é ouvir a Deus. Mais importante do que galgar posições é ouvir a Deus. Mais importante do que acumular riquezas é ouvir a Deus. A Marta percebe que está sozinha cuidando das coisas de Jesus. No coração dela, era para Jesus também. E ela vai lá fazer o quê? Queixa de Maria, fofoca. Quando a gente se perde na conexão com Jesus, acaba até virando fofoqueiro. Entendeu?
A Marta não era uma má pessoa, era uma pessoa extraordinária, receptiva, né? Legal, amiga de Jesus, mas desconectada por um momento. Ela chega lá e diz: mestre, manda Maria me ajudar. Engraçado que quando a gente está perdido nas nossas ações, a gente dá ordem até para o mestre. Não é assim? Mestre, diga para Maria que... E Jesus então responde: Marta, Marta, tu andas preocupada e até afadigada, pode usar a palavra atribulada, com tantas coisas, e uma só é necessária: conexão. Ouvir Deus. Estar conectado com Deus. Você sabia que essa questão da conexão é tão interessante que até na oração é possível a pessoa falar e não se conectar? Você sabia disso? É de Jesus as palavras que diz: quando orardes, não fazeis como os gentios, ou não façais como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não useis de vãs repetições, blá, 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 e fala, e não acaba nunca, porque acham que é o falatório que vai trazer o resultado, e não é. O que traz resultado é conexão. É falar sim, mas também dar tempo para ouvir a voz de Deus. Eu botei aqui: então como podemos começar a ouvir essa voz? Eu quero ouvir como Maria, que Jesus disse que a grande escolha, só, Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte. Jesus, uma coisa só é necessária, não é uma porção de coisa que eu quero de vocês, uma só. Preste atenção, ouçam o que eu falo, recebam o que eu digo, entende? Absorvam os meus ensinamentos, porque esse estágio segundo do ouvir, né? Quando aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Esse ouça que é internalize as palavras que eu falo, absorva elas, nutra-se com elas, dá atenção a elas, zele por estas palavras. E era exatamente o que Maria estava fazendo. Maria esqueceu do externo, porque dentro de casa estava o maravilhoso Cristo de Deus, assentado e falando, instruindo. E ela disse: eu quero isso. Não tinha maneira e não tem maneira melhor de agradar a Deus do que ouvir o seu filho, o seu enviado, o seu ungido. Não tem forma maior de agradar a Deus. Foi Jesus quem disse: uma só coisa é necessária. E Maria escolheu ela. Ponto. Acabou. Você entendeu? Como ouvir a voz de Deus? Primeiro, é importante criar momentos de silêncio. Eu já falei várias vezes para vocês que nós precisamos, durante o dia, ter um tempo de qualidade com Deus. Um tempo que nós devemos tirar para Deus, onde a gente trava toda a correria. Eu já dei testemunhos aqui, vou dar um testemunho novamente. Eu deixo de ganhar R$1 milhão. Eu deixo. Eu tenho negócios, vocês sabem que eu faço negócio. E eu já deixei de atender cliente no momento que eu tenho para Deus. Ah, mas se tu não atender agora, ele vai embora. Pode deixar embora, vai aparecer outro. O meu tempo de qualidade com Deus é de Deus. Se eu não tiver o hábito de ter um tempo para Deus, eu vou descobrir que o dia vai correr, vai passar, e eu não vou ter um momento com Deus. Ou eu crio o meu espaço para me relacionar com Deus, entendeu? E nisso os islamitas dão show em nós. Show em nós cristãos.
Não importa onde esteja, 3 vezes por dia vão se ajoelhar e se curvar em direção a Meca e vão falar com Alá, com seu Deus. Você entendeu? E nós falamos que Deus é o Todo-Poderoso, nós falamos para os outros que Deus é grande, que Deus é magnífico, que Deus é glorioso. Aí nós botamos Jesus no pacote e dizemos, Jesus é como Deus, Jesus é Deus. A gente faz esse pacote todo aí, que não tem a discussão aqui nessa noite, entendeu? Nós criamos todo um Deus elevado, magnífico, e eu não estou dizendo que não é. Eu só estou dizendo que a gente fala dele e nós deixamos ele lá em último lugar na nossa vida. É primeiro o trabalho, é primeiro o estudo, é primeiro a casa, é primeiro os amigos, é primeiro a festa, é primeiro os negócios, é primeiro, tudo primeiro, tudo, o lazer, tudo. E quando nós estamos acabados e arruinados, e necessitados, e vazios, e tristes, e angustiados, então eu preciso ir na igreja. As pessoas dizem assim. E nem é verdade, porque você não precisa ir na igreja. Você precisa de Deus. Você precisa se encher de Deus. Eu preciso me encher de Deus. Nós precisamos. Para não sofrermos, para não termos decepções, para não nos frustrarmos, para não chegarmos às vias da sombra da morte, para não estarmos arruinados, é preciso que antes de qualquer coisa criamos em nós um processo de relacionamento, onde a agenda comece com a priorização do Deus que nós falamos que é tão importante para nós. Precisamos tirar ele do fim da nossa listagem de prazeres e colocar ele no topo da lista, o primeiro, o número 1, aleluia, aquele que é tudo para todos. Se nós não fizermos isso, adoecemos. Se não fizermos isso, nós fracassamos. Não deixe chegar o fracasso, não deixe chegar, porque é difícil, depois de trilharmos o nosso próprio caminho, querer sair em busca de Deus. Você vai ter a canseira do caminho trilhado e a canseira do caminho do retorno. Comece com Deus agora. Priorize Deus agora. Ponha Ele aqui. Não é à toa que Moisés traz nas tábuas dos mandamentos da antiga aliança, no topo da lista, amarás o Senhor teu Deus. Colocando ele, primeiro lugar, não terás outros deuses. Mas eu não tenho, irmão Deus. Tem sim. Quando o meu lazer está acima de Deus, o meu lazer vira Deus. Quando o ganhar dinheiro está acima de Deus, o meu dinheiro vira Deus, é Mamon. Quando meus filhos estão acima do topo da lista, estão acima de Deus, eles viram deuses para mim. Idolatria não é necessariamente nos dobrarmos diante de uma imagem de escultura. Não. A idolatria começa quando eu coloco Deus no segundo plano da lista. Quando Deus fica em segundo lugar, tudo vem primeiro. E aí quando sobra eu dou aqui para Deus, dou o meu resto para Deus. Eu dou o meu depois para Deus. E aí eu paro de ouvir a sua voz. Porque daí já não é mais como ele diz, é como eu digo. Não é como ele escolhe, é como eu escolho. Não é como ele quer, é como eu quero. Ou seja, feita a sua vontade, desaparece da minha vida. Desaparece, vai embora. Então, reserve um tempo todos os dias para se afastar da distração, do barulho, para você ter um encontro tranquilo, em reflexão e meditação diante do Criador.
Ouvir a voz de Deus requer que estejamos em silêncio. Um dos profetas disse: em sossegardes e em estardes quietinho, estaria a vossa salvação. Ali está a vossa salvação. Deus, estou esperando por ti. Deus, tu és o meu escudo. Deus, conto contigo. Minha confiança está em ti. Oh, só tu podes me valer. Tu és o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ponha Deus em primeiro lugar. Deus pode também falar conosco lá no silêncio da nossa casa, nós, no nosso cantinho, nesse tempo de qualidade. Faça o teu tempo de qualidade com Deus. Tenha esse tempo. Crie. Se você não precisa de muito, comece com uns 5 minutinhos. Só, todos os dias, esses 5 minutos é o meu tempo de qualidade com Deus. Se meus filhos chamar, eles vão saber que esse é um momento especial para mim. Você vai começar com 5. Você não vai conseguir ficar só nos 5, você vai gostar. E você vai para 10. E você vai gostar mais. E você vai chegar em 15. E você vai dizer para mim, depois de 1 ano: irmão Adilson, eu não consigo sair antes de 1 hora. Oh, e você vai ainda dizer para mim: irmão Adilson, teve um dia que eu não consegui sair da presença do Senhor antes de dar meio-dia. Eu esqueci da vida. Eu mergulhei nas profundezas do Altíssimo. E você vai ter testemunhos para contar. E você vai ter experiências para repartir. E você vai ter mensagens maravilhosas que os outros vão querer ouvir da sua boca. E pessoas vão vir com textos preparados e vão vir com, como dizia um amado pastor, irmão João Batista, com pregação enlatada, com teologia acumulada, mas as pessoas vão estranhar quando você abrir a boca. Elas vão saber, simplesmente vão saber, que quem está falando com ela é alguém que saiu da presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Você frutificará, você terá um brilho diferente. Você não vai se apresentar mais do que ninguém, mais humilde você será. Você vai querer ficar em silêncio, mas as pessoas forçarão você a falar, e da sua boca fluirão rios de água viva, que estão correndo desde o trono do Senhor e atingindo corações. Você se regozijará e alegrará o coração de muitas outras pessoas. Ouça a voz de Deus. Quem ouve a Deus é diferente. Quem ouve a Deus é poderoso, mas não é poderoso naquele estilo religioso. Não, de soberba, de aparência, de ilusionismo, de fazer as coisas para os outros verem. Não, é poderoso em obras, é poderoso em palavras, é poderoso em força, é poderoso em amor. O Espírito do Todo-Poderoso, Ele está com você, Ele impulsionará você, a voz de Deus te guiará, em caminhos às vezes terríveis, mas gloriosos. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ouvindo a voz de Deus que Moisés conduz o povo de Israel até as margens do Mar Vermelho. E se vê diante de um quadro terrível. Na frente o mar e atrás Faraó e seus soldados.
Quem ouve a voz de Deus às vezes se encontra diante desse quadro. E agora? Morro afogado ou morro nas mãos dos adversários? Mas Deus falará de novo, aleluia, diante da tempestade, diante da negatividade, diante dos quadros de medo, diante do que é terrível. Deus falará, Ele trovejará desde os céus e iluminará o teu coração, o nosso coração. Louvado seja o Senhor, e Ele dirá: marcha. Como é que é, Senhor? Vai para frente aí. E você vai, porque você já não tem mais saída. Agora você é dele, agora você está dirigido por ele, agora você caminha diante da sua voz, agora você faz o que ele diz. E sabe o que acontece? O mar se rasga ao meio. As águas se amontoam, caminhos são criados aonde não existia, portas se abrem diante de você, o poder de Deus se manifestará, aonde você for guiado pela voz de Deus. Louvado seja Deus. Ou você se verá em meio de batalha, não tem problema, como Davi diante do Golias. Ou você estará cercado por um exército, mas Deus derrubará os teus adversários se você andar na sua orientação. Esse é o segredo. Ouvir a voz de Deus tem uma recompensa. Você viverá, porque a palavra de Deus te dará vida. Mas tenha primeiro um tempo de qualidade com Deus. Depois, preste atenção nas coisas que vão acontecendo em volta de você. Se você ora, se você fala com Deus, se você pede para Deus falar com você, ouça o que Deus diz. Preste atenção no que Deus diz. E depois preste atenção em sua volta. Deus usa desde criancinha até pássaros. Deus usa vento. Ele usa as nuvens. Ele usa os astros. Como é que é, irmão? Isso é. Se alguém ouve a voz de Deus, terá até o curso do sol a seu favor, e ainda que seja necessário o sol recuar. Irmão, Deus, tu estás dizendo que se eu ouvir a voz de Deus, eu fizer como Deus diz, se eu precisar de um dia mais longo, Deus me dá um dia mais longo, Ele dá. Ele faz o sol recuar. Ele fez isso para Josué. Oh, claro que você cientificamente vai conversar comigo, não foi o sol, irmão Deus, foi a terra, que seja, a sombra voltou 45 graus. Seja como tu quiser. Podemos falar filosoficamente ou simplesmente dentro de uma linguagem popular, para quem quiser entender. Você entendeu? Se você ouvir a voz de Deus, nuvens podem te cobrir no caminho e enxergue elas. Estou obrigado. Estou obrigado. Atualmente tem gente procurando cobertura de homens. Recentemente falei com um que disse, eu estou embaixo da cobertura do fulano de tal. Eu olhei para ele, tu acredita assim mesmo? Ele disse, é. Eu disse, eu estou embaixo da cobertura de Deus. Daquele que enviou as suas nuvens para cobrir Israel no deserto. Se você ouvir a voz de Deus e você caminhar segundo o que Deus diz, Ele te alimentará onde não tem comida. E alguém ateísta pode até dizer, não, agora Deus vai fazer cair pão do céu. Se Ele faz. Ele faz cair pão do céu. Se você confiar nele, Ele faz cair pão do céu. Se você procurar ouvir a voz de Deus, você tem que prestar atenção. Elias precisava de pão e veio de um lugar que ninguém sabe, celestial. Veio um mensageiro alimentá-lo e o alimentou. Mas também Deus usou corvos que alimentaram Elias. Corvos, pássaros. Levaram carne, levaram pão.
Deus tem nos seus exércitos desde microcriaturas até macrocriaturas, criaturas visíveis e invisíveis, seres que conhecemos e seres que nunca vimos na nossa vida, e o Senhor os usa. Então, se você ouve a voz de Deus, e Deus fala com você, preste atenção em volta de você. Às vezes Ele usa o bêbado da esquina. Teve um irmão na cidade da Fazenda, em Rio Grande, que um dia contou para mim que ele estava deixando Deus, que não ia mais servir a Deus. Estava frustrado com alguns homens e ele emendou a frustração com os homens em Deus, porque achava que aqueles homens eram homens de Deus. E agora ele estava muito frustrado e ele resolveu sair. Ele disse: não vou vir mais à igreja, não vou mais frequentar as reuniões, porque acho que isso tudo é mentira. E ele disse que quando estava passando, um bêbado olhou para ele e disse: ei, eu tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele olhou e disse: não, só o que me falta agora, eu não acreditei nos homens lá da igreja, agora eu vou escutar um bêbado na beira da rua. E o bêbado disse assim: ó, não para de servir a Deus não, para tu não ser como eu. Continua servindo a Deus. Deus usa as pessoas. Se você quer ouvir a voz de Deus, preste atenção no que as pessoas têm para te dizer. Não despreze ninguém, não abandone ninguém, ame as pessoas e deixa Deus fluir. Deixa Deus fluir na tua vida. Esteja aberto, receptivo a sinais, pois eles podem trazer a resposta que você tanto esperava. Os sinais. Outra maneira de ouvir a voz de Deus, então, já discorri sobre ela, a oração. E por fim, tenha confiança no processo e disposição para agir. Você escolheu um momento de qualidade com Deus, você ora. Você está prestando atenção em volta de você. Você agora é uma pessoa atenta. Então também tenha confiança no processo. Deus está agindo. Olha que eu vou usar uma palavra aí que tem dentro de um filme. Está tudo conectado. Tudo está conectado. Nós não estamos num vazio em queda. Nós estamos conectados. Há uma consciência poderosa no controle de tudo. E quando conectamos a nossa microconsciência do nosso mundo interior, a macroconsciência, estamos conectados com o todo. É daí que vem a expressão paulínea, que diz: todas as coisas, não tem exceção, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados, parênteses meu, dos que dão ouvido, dos que ouvem o seu decreto, a sua ordem, a sua palavra, o eco da sua voz, a sua verdade, a sua justiça. Esses que ouvem a voz de Deus, todas as coisas, todas, contribuem para o bem deles. É nesse aspecto que, repito aqui as palavras de um rabino, quando estamos com Deus, até o que dá errado é para dar certo. Até aquilo que deu errado é para dar certo. Deu errado para dar certo. Lembro-me quando estávamos conversando de Jesus na casa de Moisés, construindo, Moisés perdeu o emprego. Lembra disso? Moisés está ali. Perdeu o emprego. Lembro-me que olhei para ele e disse: quem sabe Deus quer melhorar a tua vida.
Mais ou menos nessas palavras. Não te preocupa, Moisés. Deus está querendo melhorar a tua vida. Vai vir coisa melhor. E foi exatamente o que aconteceu. O Moisés, de empregado, tornou-se o patrão. Às vezes Deus mexe com as estruturas para nos dar exatamente aquilo que Ele quer. Ele nos faz mudar de lugar. Ele nos leva por caminhos que aparentemente são tão terríveis. Parece que às vezes até confundimos, e na expressão dos que creem na ação de um diabo, diz, o inimigo me atrapalhou, o inimigo me trouxe aqui, o inimigo me fez isso. Não foi inimigo nenhum. Deus está trabalhando, Deus está agindo. É só, escuta Ele, escuta, e observa os sinais em volta de ti. Para Marta e Maria, o Lázaro não teria ido à sepultura se Jesus estivesse lá. Não sabiam elas que Jesus queria realizar algo muito maior do que curar a enfermidade. Ele queria tirar o Lázaro de dentro da sepultura. Ele fala isso no caminho para os discípulos: olha, Lázaro, o nosso irmão, dorme. O que os discípulos, sem compreender a palavra dormir, disseram: mas então ele está bem. Então já está bem, está dormindo, está bem. Se não está sem dor. Aí Jesus teve que abrir o jogo para eles e disse: não, ele morreu. Ele morreu. E eu, Jesus, folgo. Uma palavra para aqui, nós podemos, me alegro, me regozijo, por amor de vós, que eu não esteja lá. Como é que é, Senhor? O Lázaro morreu e tu está feliz? O Lázaro morreu e tu está te regozijando? Eu disse: é. Porque se eu estivesse lá, vocês não iam ver o que vocês vão ver. Se eu estivesse lá, eu ia curá-lo ali, antes dele chegar à sepultura. Mas como eu não estou lá, então vocês vão ter a oportunidade de ver que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, glória a Deus! Quero concluir dizendo a você, encorajando você: cultive a quietude interior, esteja atento aos sinais ao seu redor e não tenha medo de buscar orientação através da oração. À medida que você for se conectando com o Papai do Céu, você vai ver quanto a vida é maravilhosa. Não perca a oportunidade de fazer isso. Conecte-se, ouça a voz de Deus. Ouça quando você lê as Escrituras. Pega uma canetinha vermelha, passa um tracinho embaixo. Deus está falando isso. Na palavra que Ele está falando. Você tem que saber ler a Bíblia. Ali na Bíblia tem homem falando, tem tudo quanto é, até uma jumenta fala ali. Entendeu? Alguém diz que a jumenta profetizou, ela não profetizou nada. Entendeu? Vai lá e bota, isso aqui é Deus falando. Aí aquele ali que é Deus falando, preste atenção. Mas ele está falando com o Davi, ele está dizendo para o Davi fazer assim: tira uma lição para ti dali. Esse aqui ele está falando com os discípulos dele. Toma para você, você não é um discípulo dele? Toma para você. Isso aqui é um mandamento universal. Aplique na sua vida. Essa é a forma de você ouvi-lo através das Escrituras. Lá na oração, preste atenção nas respostas que vão vir. Não confunda os seus pensamentos. Preste atenção na sua consciência. É a Bíblia mais correta do planeta. Nenhuma se compara a ela. É a tradução da Bíblia mais correta que existe, a tua consciência. Desenvolva-a. Eu estou aqui dentro de mim tem
uma intuição. Eu estou carregando aqui, eu estou intuindo, parece que tem uma percepção daqui. Preste atenção nisso. Confere-a com as Escrituras. Não é algo contra a Escritura, é algo que está encaixando com a Escritura. Faça. Entendeu? Faça sempre essa comparação, o parâmetro está ali. Nós temos todas as regras para entender. E faça o que Deus quer. Obedeça a Deus. Você será muito feliz, muito abençoado. Fique com essas palavras de hoje. Ponha em prática. Eu já as tomei para mim. O Evangelho é para mim. É para mim. Se ninguém quiser, eu quero. O Evangelho é para mim. Eu quero isso para mim. Eu poderia passar a noite contando experiências desses momentos de qualidade com Deus, desses contatos. Mas eu quero só te incentivar a fazer o mesmo. Eu quero que tu tenha tudo que eu tenho e muito